A gente ouvindo o produtor no dia a dia, a gente percebeu que tinha um desejo de, além de cuidar do rebanho, tratar o rebanho, incrementar a produtividade. E assim nasceu esse projeto. Nos tratamentos convencionais, você traz o animal ao curral para ser tratado. E no nosso caso, nós levamos o medicamento até o animal, via dieta dele. Então tudo foi muito novo. A cada momento a gente foi construindo, comemorando a cada porteira que a gente conseguia passar, né, na verdade. Só que antes da empresa, eu vivenciei o Empretec. E o Empretec, ele mudou minha vida. O Sebrae, ele é uma escola de inovação. Ali eu aprendi a planejar, ali eu aprendi a enxergar a empresa lá na frente, vamos dizer assim, toda como ela é hoje. Eu atribuo boa parte do crescimento nosso a essa parceria realmente com o Sebrae, essa capacidade de inovação que o Sebrae tem e que também entrega para os parceiros. Tinha uma pessoa que ela era minha cliente, né? E ela era do Sebrae. Aí uma vez ela me encontrou, ela perguntou como que eu tava. Aí eu falei que não tava bem, que tava pensando em até ir embora do país. Que inclusive já tinha olhado tudo, já tinha olhado passagem, já tinha olhado lugar para morar, já tinha tudo, praticamente tudo certo. Ela pegou e falou: não, vai lá no Sebrae para conversar comigo. Não faz isso antes de conversar comigo, não. Eu fui, nós fizemos alguns treinamentos, ela conversou muito comigo, me explicou muito e desde então a empresa só vem melhorando e crescendo. O Sebrae me ensinou a organizar a empresa, né? E da parte de financeiro, né? Que eu não tinha um controle financeiro. A minha filha, hoje ela toma conta da loja, né? O meu filho, ele toma conta da área de tecnologia. Eles vão fazer o negócio crescer, vão fazer o negócio ir para frente, fazer o nome da empresa crescer como eu sempre sonhei. Se não fosse pelo Sebrae, talvez nem no Brasil hoje eu estaria, e mesmo meus filhos estariam trabalhando comigo mais hoje. Bom dia, bom dia, bom dia a cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui no canal Viver Brasil, iniciando mais um dia de Fórum de Minas. O Fórum de Minas nasceu em 2021, 100% virtual, com o objetivo de apresentar a cada edição o que realmente está acontecendo em Minas Gerais, não apenas em Belo Horizonte, mas de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, passando por cada uma das regiões do nosso estado, obviamente conversando com os seus principais representantes. E o canal Viver Brasil é um canal que surgiu há exatamente 1 ano e 7 meses, 8 meses, em janeiro de 2022. Foi quando a gente iniciou as programações aqui na Claronet, nos canais 9 e 527. O canal está sendo distribuído a partir da Claronet para Belo Horizonte, para Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia e a cada um dos municípios que estão começando a receber ou que passaram a receber a partir da distribuição da Claronet. No ano passado houve a compra da Oi pela Claronet e todos esses assinantes passaram a receber a programação do canal Viver Brasil também. Então, é uma alegria estar começando esse dia aqui falando sobre Minas Gerais, falando sobre uma das regiões mais importantes que a gente tem, que é a região leste e o Rio Doce. E antes de iniciar com os nossos convidados, vou fazer um registro aqui de uma atividade que vamos ter em Belo Horizonte no dia 8 de outubro. A gente vai ter aqui em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha, a Corrida da Drogaria Araújo. Por que eu estou falando isso? Porque a Drogaria Araújo é uma referência, um sinônimo de saúde, de bem-estar de Belo Horizonte e agora está indo para nosso estado de Minas Gerais inteiro. Já está em diversas regiões, em diversos municípios e aí, agora, no dia 8 de outubro, nós teremos então em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha, a Corrida da Drogaria Araújo. Então, para todo mundo que está assistindo e que gosta dessa prática, fica sabendo já que a Araújo faz a sua corrida, volta a sua corrida no aeroporto da Pampulha nesse dia 8 de outubro. Voltando aqui para o nosso Fórum de Minas, hoje a gente tem a oportunidade de começar o nosso evento, a nossa programação, escutando aqui 2 prefeitos, 2 líderes municipais
que estão fazendo, obviamente, o trabalho nas suas regiões, nos seus municípios, e nós queremos entender, nós queremos saber um pouco a visão de cada um desse 2023, dessa mudança aí que a gente teve na área política no ano passado e o que está sendo realmente trabalhado em cada um desses lugares. Nós vamos ter aqui então o prefeito de Governador Valadares, que é o André Merlo, e o prefeito de Frei Gaspar, que é o Edson Alves. Eu acredito que Governador Valadares representa efetivamente, por exemplo, o que é Montes Claros para a região norte. Talvez a principal cidade aqui da região leste seja Governador Valadares por tudo que representa, por tudo que realiza ano a ano. E o nosso Edson Alves de Frei Gaspar, que é uma cidade ali próxima também já na região do próximo a Teófilo Otoni. Nós queremos escutar um pouco também do que está acontecendo em Frei Gaspar. O André Merlo, ele nasceu em Governador Valadares, ele é engenheiro mecânico por formação, produtor rural, comerciante e empreendedor por vocação. Sua porta de entrada na vida pública deu-se por meio de atividades em sindicatos e entidades de classe. Foi presidente da União Ruralista do Rio Doce por 2 mandatos, entre 2010 e 2015. A partir desse trabalho, foi atuando com mais articulação política e foi se transformando aí em um representante do setor público. Candidatou-se a prefeito, disputando pela primeira vez um cargo público. Não venceu na época, foi reconhecido como uma nova liderança. Em 2013, foi nomeado subsecretário de agronegócio do nosso estado. Em 2016, candidatou-se novamente ao cargo de prefeito, obtendo vitória com a maior votação de um candidato na história de Governador Valadares. Atualmente é presidente do consórcio intermunicipal da rede Urgência e Emergência do Leste de Minas, o Consurge, responsável pelas operações de expansão do SAMU na região leste de Minas Gerais. Está à frente também do consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável do Médio Rio Doce, com a finalidade multifinalitária, principalmente na implantação e atuação do marco do selo de inspeção municipal regional e PROCON regional. Isso eu quero entender melhor, meu caro André Merlo. O Edson Alves nasceu, cresceu, estudou no município de Frei Gaspar, graduou-se em Normal Superior em Matemática, professor efetivo no município, foi vereador entre 2001 e 2004, vice-prefeito entre 2005 e 2008 e prefeito a partir de 2013 até 2016, reeleito, na verdade ele foi prefeito em 2 ocasiões, 2013 a 2016 e agora 2021 a 2024. Muito obrigado pela presença dos dois. O objetivo desse nosso fórum, dessa nossa programação, é realmente escutar a cada um dos representantes, a cada um dos participantes do nosso fórum sobre a visão que cada um está tendo nesse momento em relação a Minas Gerais. Nós estamos falando aqui com 2 prefeitos, com 2 líderes em cada um dos seus municípios. Eu queria começar com você, meu caro André Merlo. Como é que está a nossa querida Governador Valadares? Como é que você está trafegando aí nesse seu segundo mandato como prefeito de Governador Valadares? Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui no canal Viver Brasil conosco. Bom dia, vocês me escutam bem aí? Muito bem. Então tá bom, prazer falar com você, Gustavo, novamente aí, também cumprimentar o prefeito Edson, lá de Frei Gaspar,
região que eu conheço muito bem, a gente tem propriedade lá perto, e mais ligada a Teoflotone, mas também a gente tem uma ligação forte com o Vale do Mucuri, né? Eu gostaria primeiro de agradecer aí, né, ao canal Viver Brasil, pela oportunidade. E a gente está no segundo mandato. Valadares, uma cidade que se fez conhecida aí, principalmente nas décadas de 50, 60, 70, né, do século passado, pela extração de madeira e também de minério, né? E esse ciclo passou, né? E Valadares, então, veio vivendo do comércio e muito pouca indústria, né? Hoje ainda, mais de 80% do PIB de Valadares é formado pela prestação de serviço e comércio. A gente está mudando essa realidade, trabalhamos muito para a inclusão de Valadares na área da Sudene, principalmente para ter essa competitividade em relação ao Brasil, em relação principalmente a áreas limítrofes aqui, como o Espírito Santo e a própria região da Sudene, que vinha até Campanário aqui perto, né, a 90 quilômetros daqui, e nós estávamos fora dessa competição aí, né? E estou vendo também o Paulo César Oliveira, que entrou aí, um abraço aí, né, o pai do Gustavo aí. E então essa página virou, sabe, Gustavo, e todos os telespectadores aí do canal Viver Brasil, a gente está conseguindo hoje novos ares para governador Valadares, né? Então hoje nós já temos aqui investimentos de empresas, inclusive internacionais, comprando empresas locais também em crescimento, né? E então Valadares hoje vive uma nova era. Nós estamos hoje precisando, inclusive, de servidores, né, de empregados qualificados para essas empresas. Nós passamos, então, depois do ciclo da madeira, aí, do final do século passado, principalmente na década de 80, 90, um êxodo muito grande, uma imigração muito grande para os Estados Unidos. Ainda acontece isso hoje, e não levando somente as pessoas, né, levando conhecimento também. Pessoas que se formavam nas nossas universidades. Valadares é uma cidade polo da educação, a nossa região. Você comparou muito bem com Montes Claros, né? Montes Claros era menor que Valadares, depois da área da Sudene lá, hoje ela está o dobro de Valadares em tamanho, né, populacional, e também é uma cidade polo lá do norte de Minas, e Valadares aqui do leste. E Valadares foi perdendo essa competitividade, não tendo vagas de emprego, e as pessoas aqui, por uma ligação antiga, da década de 60, principalmente com os Estados Unidos, facilitou muito a ida dessas pessoas para lá, e isso financeiramente para o governador Valadares foi muito importante, é muito importante, porque vem recurso, né, para Valadares, investem em Valadares, mas, falando na parte social, isso é um caos, né, porque divide as famílias e é tudo que a gente não quer, né? As pessoas que nascem aqui vão embora e acabam um dia querendo voltar para cá, mas quando voltam também já aquele ciclo de amizade, a própria família se desfacelou aí, né? Existe muita separação das famílias, isso aí é horrível. Então a gente tem trabalhado muito para Valadares ser uma cidade para acolher os seus filhos, né? E isso a gente agora, é claro que a questão da Sudene é muito importante, mas a gente já vinha trabalhando independente da Sudene para reverter esse ciclo aí da imigração, apesar de reconhecer a importância financeira para governador Valadares, ou seja, econômica, mas nós temos que pensar numa cidade que abraça seus filhos, que gera emprego, que se não abraça a todos, né, mas pelo menos a maioria, e que o conhecimento fique aqui, né? Então, Valadares está nessa nova era. Você nos perguntou aí a respeito da questão política, né, ou comentou. A gente está muito ansioso porque realmente as coisas mudaram esse ano. O novo governo federal, a arrecadação das prefeituras pioraram, né? Valadares não é diferente, mas principalmente eu acho que a cidade do Edson lá, Frei Gaspar, deve sentir mais, porque deve ter uma receita própria pequena, né? E Valadares ainda tem uma receita própria, não é tão grande, mas que ajuda a tocar a cidade. Mas nosso FPM caiu também, a gente
eu ouvi uma entrevista do presidente Lula falando que vai compensar todas essas perdas. Espero que sim, mas nós nunca tivemos um ano tão apertado como 2023, falando em termos financeiros, né? Então é isso aí, eu fico à disposição e agradecendo novamente ao canal Viver Brasil por nos dar essa oportunidade aí. Perfeito, André. Antes de passar a fala para o nosso município de Frei Gaspar, eu queria que você nos ajudasse a fazer um breve retrato da realidade dos municípios que a gente tem em Minas Gerais. Nós temos 853 municípios diferentes. A gente sabe que as realidades são completamente diferentes. Desses 853, mais de 80% são municípios com volume abaixo de 15 mil habitantes. Nós estamos falando aí que cerca de 70 municípios, 50 municípios, na verdade, nós estamos falando que na realidade de Minas Gerais, 50 municípios respondem por cerca de 70% de toda a economia do nosso estado. Então, eu vou repetir, 50 municípios de 853 respondem por mais de 70% de tudo que é gerado no estado. É óbvio que essa balança não é uma balança equilibrada, e obviamente a gente sabe disso também. Eu queria que você fizesse esse retrato, porque eu sei que o governador Valadares está entre essas 50, e Frei Gaspar certamente entre os 600 a 700 municípios de Minas. O que é governador Valadares hoje em relação à população, em relação à PIB, em relação a principais setores econômicos? Como é que você, que é produtor, que é um cara que já teve várias passagens políticas de alto nível, como é que você está ajudando a melhorar a realidade de governador Valadares? E aí eu peço que você faça esse retrato para que a gente depois escute também o prefeito de Frei Gaspar contando a realidade dele, para que a gente tenha esse breve comparativo. Bom, travou um pouquinho aí em alguns momentos aí, mas eu entendi a pergunta aí, Gustavo. Bom, Valadares é a nona cidade populacional, né? Em termos de população, até diminuiu. Agora a gente discute muito essa questão do censo. Diminuiu uns 10 mil habitantes aí. Eu acho que esse censo aí, sei lá, tá meio errado aí, muitas cidades reclamando. Ipatinga foi a que mais perdeu a nível de Brasil, a população, mas apesar de sermos ficar ali brigando, oitava, nona cidade em termos de população, nosso PIB deixou muito a desejar, né? Nós estamos lá na 30ª posição por aí, então isso foi muito ruim nos últimos 30 anos para governador Valadares, né? É isso que eu falei antes, além desse trabalho de incluir Valadares e região na área da Sudene, nós viemos fazendo um dever de casa, nós mudamos todo o arcabouço legal nosso aqui. Hoje nós temos lei de incentivos às empresas, né? Isso já tinha antes, agora a gente incrementou com a Sudene. Então a gente veio fazendo esse trabalho de casa, apostando muito na educação, né? A educação, a gente acredita que é a ferramenta mais rápida de se mudar a realidade de uma cidade. Hoje a nossa educação é pujante, hoje nossos meninos já vão sair programando, né? A gente tem 20 mil alunos na rede municipal, então a gente tem hoje a educação 4K, nós temos polo educacional digital, a gente tem parque tecnológico na cidade, que não tinha. Então a gente tem investido muito na educação e para que e também mudamos o viés da Secretaria de Desenvolvimento, que antes só pensava em precisa gerar emprego, mas o emprego eu entendo que é uma consequência de um trabalho, né? Então a gente inverteu isso aí, nós fomos por viés da ciência, tecnologia e inovação, parcerias com as universidades. Hoje a gente tem uma perspectiva dos nossos alunos já saindo do ensino fundamental, já podendo prestar serviço virtualmente, né, até para os Estados Unidos, ao invés de ir embora. Então a gente mudou toda essa lógica de emprego, né? Então não adianta você primeiro tem que estender o tapete vermelho para as empresas e a consequência será um emprego
e um emprego de qualidade, né? Então, é isso que a gente fez nesses 7 anos aí, vamos completar aqui em Valadares, e eu acho que vai ser um legado e uma grande mudança, né? Porque a nossa economia não estava respondendo como o crescimento vegetativo da cidade. A cidade crescia, mas não se desenvolvia, e isso nós não podemos aceitar. Então, assim que a gente entrou, a gente tem um secretariado totalmente técnico, a gente nunca aceitou indicações políticas no secretariado, é claro que coincide algumas, né? Mas a gente procura um secretariado técnico que vem de universidade, aqui mesmo está me acompanhando a Beatriz, que é professora na Univale, professora também em outros cursos aqui na cidade. Então a gente tem trabalhado, por exemplo, o meu secretário de Planejamento, que saiu agora, era da Associação Comercial, né, o presidente, e então a gente faz esse trabalho entendendo o que a sociedade precisa para ser menos político e para uma mudança de uma cidade para ser mais técnico, né? Então a gente tem essa visão e a gente está conseguindo mudar isso aí, nossos números estão mudando e eu acho que num médio prazo aí, posso arriscar aí em 10 anos, Valadares será outra cidade, será realmente uma capital do leste de Minas, né? E é claro que isso vem ao encontro do que pensa o governo atual de Minas. Nós tivemos um grande atraso aí no governo passado, aí vocês sabem disso, né? Os municípios ficaram muito penalizados, e hoje com o governador Zema a gente tem um diálogo aberto, ele da visão também liberal e de trazer empresas, e muitas empresas vindo para Valadares através do governo de Minas, pelo Investe Minas, uma parceria forte, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido, e estamos mudando essa realidade dessa relação populacional com a economia, né, com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Pelo que eu entendi do que você falou, caro prefeito, o trabalho que você fez aí foi muito em torno de estruturar possibilidades da cidade, de Governador Valadares voltar a ter um crescimento interno, não só de outros locais, vindos de outros locais, mas também fazer com que a economia local, a economia própria da cidade, tenha capacidade de crescimento. Então, pelo que eu entendi, o trabalho foi todo nesse sentido e já começa a dar os seus resultados aí para Governador Valadares e, obviamente, para o Estado como um todo. A gente volta aí já. Eu queria que o nosso prefeito Edson Alves falasse um pouco de Frei Gaspar, comentasse um pouco sobre a sua visão também, e depois a gente pede para o Paulo César, que entrou aí, fazer os seus comentários também em relação a Rio Doce, em relação a Minas Gerais, em relação à região leste. Para quem está assistindo ao canal Viver Brasil, acompanhando o Fórum de Minas ao vivo, agora nessa terça-feira, dia 26 de setembro, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, é só encaminhar pelo Instagram do canal Viver Brasil, @canal Viver Brasil. Só mandar que a gente vai ver agora e vamos colocar a sua informação, a sua sugestão no ar. Então, meu prezado Edson Alves, por favor, faça os seus comentários, fale um pouco para nós sobre Frei Gaspar e a sua visão aí deste 2023. Bom dia a todos aí do canal Viver Brasil. Bom dia aí, Gustavo. Um abraço aí ao nosso prefeito aí da cidade, né? Governador Valadares, André Mello. Frei Gaspar é uma cidade muito pequena, né? Assim, com relação a Valadares, nós temos aí 6 mil habitantes. Chega nem a 6 mil, 5.800 e pouco. E vem aí com muitas dificuldades, como foi falado depois, porque nós não temos aí uma receita própria, né, muito pequena. A gente vive mais da parte do FPM, do ICMS, de alguns repasses de emendas. A gente precisa muito dessas verbas governamentais. E Frei Gaspar, no nosso governo, nós vem tentando, a gente não tem condições, talvez, de trazer aí indústrias, grandes indústrias, mas a gente vem tentando, através da agricultura, que é o principal fonte de economia aqui, agricultura e pecuária. Então eu venho aí com a Secretaria de Agricultura fazendo um grande
investimento na agricultura, para que a gente possa levar ao crescimento do município. Também com relação à faculdade, quando a gente começou, a gente fez uma parceria com a faculdade, que veio para Frei Gaspar aqui um polo, que vem levando muito conhecimento ao nosso pessoal aqui em Frei Gaspar. E a economia nossa, ela gira em torno que eu falei, agricultura e pecuária. Com muita dificuldade, a gente, assim como o André falou da Sudene, nós tivemos aí uma grande perca, porque nós pertencemos aqui ao Vale do Mucuri, mas ao mesmo tempo tem alguns projetos que colocam a gente com o Vale do São Mateus. E aí, nesse projeto aí da inclusão aí na Codevasf e da Sudene, nós ficamos ligados aí numa parte aí como Vale do São Mateus, e nós acabamos não participando da Codevasf. Isso também traz um grande prejuízo para o município, porque muitas coisas hoje são trazidas aos municípios através da Codevasf. Com o prefeito, eu venho fazendo um trabalho diferenciado do outro mandato que eu tive, para que a gente possa cada dia mais estar crescendo. E é muito importante a gente estar falando aí, porque está vendo aí a participação de todos no canal aí, e ver a diferença de cada município. E a cidade pequena como Frei Gaspar, ela tem a sua participação no estado, muito pequena, mas que cada dia trabalhando para o desenvolvimento da cidade, isso faz com que a região melhore. Nós temos uma grande perca de morar perto de uma grande cidade igual Teoflotone, porque se a gente não trabalhar junto ao comércio, junto a outros órgãos, a gente acaba vivendo só uma cidade de dormitório. O pessoal só vem aqui para dormir. As compras, todas as grandes, são feitas nas cidades como Teoflotone. E aí a gente tem hoje em Teoflotone o nosso polo aqui, que acaba levando os recursos de ficar dentro da cidade, acaba indo tudo para fora. Isso acaba empobrecendo mais a cidade. Ô Edson, certamente quem está, ou boa parte de quem está nos vendo nas cidades maiores, nos municípios maiores, possivelmente não sabem o que é a realidade de um município como Frei Gaspar, com 5.800 habitantes, com certamente uma dependência muito grande dos recursos do FPM. A geração econômica da cidade, obviamente, ela acaba não tendo efeito, ou praticamente não existindo. Ela depende efetivamente do FPM. É esse o retrato que a gente tem hoje em relação ao município como Frei Gaspar. E junto a essa pergunta, por exemplo, quais ações que você está conseguindo fazer, e eu sei do sofrimento que deve ser, inclusive para você, quais são os movimentos, quais são as formas de contribuir, por exemplo, as ações que você está fazendo para ajudar na agricultura? Quais são essas ações de um município, repito, com esse tamanho, 5.800 habitantes, certamente muito sofredor, como centenas de municípios que a gente tem em Minas Gerais, mas sofredor, mas que fazem parte, que são fundamentais para a formação do nosso estado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa realidade. Um município pequeno, com poucos habitantes, com uma dependência muito grande do FPM. Quais são as ações que você consegue fazer para melhorar o ambiente do município? Nossas ações, ela começou com... A gente faz uma parceria muito grande com o Sebrae, com o Senar, e também com um projeto que tem aqui na região chamado de Projeto Frutificar, que é conduzida pelo Padre Honório. Essa instituição do Frutificar, ela vem com alguns técnicos já de muito conhecimento. A gente fez uma contratação de técnico agrícola, juntamente em parceria com a Emater, e também estruturou a secretaria com máquinas e veículos, para que possamos, junto com o agricultor familiar, estar levando a ele o conhecimento, né, dentro das novas técnicas de plantio. Aí, dentro da própria Secretaria de Agricultura, a gente está buscando fazer e também comprar já pronta mudas de frutíferas, como graviola, goiaba, uva, café, a gente está implantando aqui. A agricultura familiar toda diversificada, criamos uma associação
e também a cooperativa, para que possamos fazer o escoamento da produção. E dentro dessa parte aí, a gente vem comprando, junto ao PAA, junto à merenda escolar, tudo da agricultura familiar, para que o recurso possa girar aqui no município. E os técnicos da agricultura, da Secretaria de Agricultura, eles visitam produtor por produtor para estar trabalhando com eles tudo aquilo que ele tem de potencial para o município. Porque o potencial do município na agricultura ele é muito forte, nós temos bastante água ainda, nós temos uma diversidade ainda, o meio ambiente, assim, dentro da flora e a fauna, tudo mais ainda bom, ainda para o clima bom. E isso é importantíssimo para o município pequeno, igual o Frei Gaspar, desses agricultores. Temos também uma parceria com o Conafé, onde a gente vem melhorando a produção genética do gado aqui, porque a bacia leiteira nossa é muito grande, é uma das maiores aqui da região, e essa bacia leiteira a gente está tentando melhorar desses pequenos agricultores, todos os rebanhos deles, levando essa parte da inseminação através desse projeto, que é o Brasil todo, mas eles têm uma parceria muito grande com a gente aqui, que é o Conafé, que vem aí melhorando a situação genética dos rebanhos. Eu fico escutando isso aí e logo na hora que você começou a falar, prefeito Edson, na hora que você começou a falar, a primeira coisa que você falou em relação às ações, e aí eu faço um registro aqui do quão é importante instituições como o SEBRAE, como o SENAR, como SENAC, enfim, essas instituições elas entram dentro dos municípios, independente ao tamanho, e geram um benefício de conhecimento e de práticas muito grande. Esses aí que você está falando de melhorar a condição da área bovina, de melhorar a genética, a FAENG de fato tem programas que são impressionantes, que pegam produtores que fazem uma determinada produção de leite e a partir das instruções, das novas práticas e por aí vai, aquele produtor de leite que produzia 10 litros de leite passa a produzir 100, 150. É realmente impressionante e muito bem-vindo essas ações feitas por essas instituições, fundamentais ao Brasil e às áreas que mais necessitam. Meu caro André, você, a partir de Governador Valadares, onde a gente sabe que tem uma atuação muito forte na agricultura também. A exposição de Governador Valadares certamente é uma das mais importantes que a gente tem no nosso estado. O que o Governador Valadares tem feito junto com essas entidades, com o SEBRAE, com SENAR, para melhorar essa qualidade do que Governador Valadares já produz? Pelo que eu vi ali, eu acho que o nosso prefeito André, ele não escutou o que a gente disse e ele parece que ainda está congelado. É verdade? Ou não? Prefeito André, você está nos escutando? Pelo que eu estou entendendo aqui, ele realmente caiu. Daqui a pouquinho aqui, ele voltou. Está voltando aqui. Olha lá. Você chegou a escutar, prefeito André? Ou não? O quê? Repete aí. Escutei o Edson falando e depois não escutei você não. Caiu aqui. Tá. O que eu coloquei, o Edson falou em relação às ações de melhoria do ambiente da agricultura na cidade dele, Frei Gaspar. E aí o que eu havia dito em relação a estas instituições, como é o caso de SEBRAE, SENAC, FAENG, com SENAR, com outras várias instituições que são capacitadas a melhorar as atividades do campo, por exemplo. E aí uma das coisas que a gente já viu aqui no Fórum de Minas, na primeira edição, agora, com vários outros exemplos, é que em ações que o SENAR entra, por exemplo, em produções que tinham ali 10 litros de leite,
com novas práticas e com novas instruções, aquela mesma produção de 10 litros de leite passa para 100, passa para 120, passa para 150. São mudanças realmente impressionantes. E aí o que eu estava falando em relação a governador Valadares, nós temos aí uma referência significativa na agricultura também. Uma das principais exposições do agronegócio que a gente tem no estado de Minas Gerais é a exposição de governador Valadares. E a pergunta que eu lhe fiz foi: o que a prefeitura, o que o município tem feito junto com instituições como o SEBRAE, Senar, Senac, para melhorar o ambiente e o desenvolvimento do negócio em governador Valadares? Você sabe que eu fico muito à vontade para falar nesse tema, que a gente esteve lá como subsecretário do agronegócio e depois até faltou aí no currículo aí, em 2014, a gente, na mudança do governo Anastasia para Alberto Pinto Coelho, eu fui convidado pelo então governador Alberto Pinto Coelho a estar como secretário, né? Nós ficamos até o final do governo como secretário. É uma pasta que a gente domina muito bem. Então, a primeira coisa foi revitalizar a secretaria, que era um encosto aqui. Secretaria de Agricultura de Valadares e Meio Ambiente, que é junta, ela era um encosto político antigamente, né, vamos falar assim. Então, nós trouxemos uma pessoa muito qualificada num primeiro momento, a Mara Esteves, né, que veio com indicação do Sindicato Rural, né, FAENG. Depois nós mudamos, hoje nós estamos com o Ivan Fialho, foi secretário em Resplendor, mas ele é de Valadares, e hoje ele faz um grande trabalho, principalmente na agricultura familiar, que precisa tanto do apoio dos governos, né? O médio empresário e o grande, como aqui já tem cooperativa muito forte, a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, Barbosa e Marques, nós temos a Piracanju, sediadas aqui em Governador Valadares, e já fazem um trabalho apoiando os produtores. Mas a agricultura familiar sempre precisa do apoio, né? Então, nós mudamos a realidade dessa agricultura familiar. Pra você ter ideia, a merenda escolar, os 30% é obrigatório comprar no município, não havia produto no município, que é um município grande, né? Valadares é um município grande, uma área extensa do meio rural, né? E não tinha produto para atender a nossa educação. Hoje temos produtos, hoje a gente exporta produto, então a gente mudou essa realidade aí e em parceria com o terceiro setor, em parceria com o Senar, em parceria com a Emater, em parceria com o Sistema S, como você disse aí. Hoje a gente tem várias parcerias ainda, né, apesar de ter mudado, mas isso é contínuo, essas parcerias aí. Né? Então, amanhã mesmo nós temos aqui um seminário a respeito de galinha caipira, né? Então a gente dá uma atenção especial. Hoje a gente traz os produtos da agricultura familiar para o governador Valadares, a gente tem um caminhão para recolher esses produtos no interior e trazer para a feira, né? Para o nosso mercado central aqui. Então a gente tem trabalhado muito e muito em parceria. Claro, com o governo do estado é importante, com todos os órgãos, né, da secretaria, IMA, Emater, a EPAMIG nós não temos aqui um trabalho efetivo, tentei trazer no passado, depois o governo passado retirou a EPAMIG daqui, que seria muito importante a pesquisa hoje está mais com as universidades mesmo, mas esse trabalho de extensão a gente faz muito forte aqui, dando apoio técnico aos produtores rurais. Meu caro prefeito, a gente tem mais 15 minutinhos aqui, vou perguntar para o Paulo César se ele quer fazer alguma pergunta. Caso não faça, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de governador Valadares e uma cultura, uma imagem, um retrato que se tem desde sempre do governador Valadares, que é a questão da imigração, né, para os Estados Unidos, que sempre foi uma realidade muito grande. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Pessoal, você está escutando? Você está conseguindo escutar bem aí? Estou ouvindo o prefeito aí de Valadares, o nosso André, e ele deveria vir mais a Belo Horizonte. A última vez que eu o vi
café da manhã que tomamos no Boníssima. Lembra, prefeito? Já tem uns... Perfeitamente, Eu lembro. era secretário, hein? Não, prefeito. Não, já era prefeito. Lembro sim, Paulo César. Alô. Lembro sim. E vamos voltar a nos ver, né? Vamos encontrar aí sim. Eu acompanho de longe o trabalho. Eu acompanho de longe o seu trabalho em Valadares. E a qualquer hora quero ir aí, porque eu gosto muito daí. Estamos aqui de portas Tá abertas. ouvindo, não? Ouviu aí, Gustavo? Estamos bem, tudo certo. Ô André, Ok. em relação a essa realidade que sempre foi uma história de governador Valadares, qual que é o retrato atual em relação a essa imigração que sempre teve associada aos valadarenses? Eu falo isso, infelizmente, continua ainda a imigração. Existe infelizmente, a imigração até clandestina, né, que é muito triste, as pessoas às vezes até morrem nessas travessias aí do México e tal, então isso existe ainda, não só em Valadares. Quando fala Valadares é porque todo mundo, a referência é Valadares, mas do leste todo aqui em torno, né, então, de Frei Gaspar deve ir muita gente também já para os Estados Unidos também, a gente tem propriedade ali que é pertinho lá, no Pescador, São José Divino. Então isso é uma realidade dessa região nossa, que as pessoas procuram dias melhores, mas infelizmente esses dias melhores são em termos de econômico, né? Mas é o que eu falo, a parte social ela fica a desejar, né? E separação de famílias, isso é muito ruim. E o pior é que às vezes usam até filhos, né, de menores, em algumas ocasiões, para conseguir ficar nos Estados Unidos. Então, isso ainda é uma realidade, mas que a gente encara de frente para a gente estar revertendo essa realidade. E eu sempre falo, é um desejo do prefeito André, do governo do prefeito André, é reverter essa situação e nós estamos conseguindo, né? Hoje nós temos necessidade de empregados com qualificação, e antes não tinha emprego aqui. Então, hoje, nós estamos chegando aqui a Wabtec, uma empresa de 130 anos dos Estados Unidos, inclusive, comprou uma outra empresa local aqui, e eu conversando com o gerente deles aqui, a maior dificuldade deles é empregados qualificados, né? Então, hoje a gente tem, através da Secretaria de Desenvolvimento, um trabalho com o sistema para qualificar, acelerar essa qualificação aí para ver se evita essa imigração. Mas hoje a gente não pode esconder, ela existe ainda e principalmente pelo contato que se tem lá, né? Hoje muito difícil uma família aqui de Governador Valadares que não tenha um parente trabalhando nos Estados Unidos, né? A gente fala nos Estados Unidos que 90% é Estados Unidos, mas em outro país, né? Então isso ficou muito forte aqui, quase que virou cultural, né? E a gente tem o dever de reverter essa situação, estamos trabalhando para isso. Obrigado, prefeito André. Nós estamos aqui há mais 10 minutinhos para a gente finalizar esse bloco. Eu queria escutar do prefeito Edson Alves, em relação a Frei Gaspar, em relação ao tamanho do município e ao que impacta e a como funciona, vamos falar, a dependência ou a interdependência de Frei Gaspar com Teófilo Otoni. Você disse aí que uma das situações que você tenta e trabalha para evitar é que o Frei Gaspar fique só como uma cidade dormitório, onde as pessoas que estão ali, todas elas, ou a maior parte delas, estão trabalhando nos arredores, ou especialmente em Teófilo Otoni. Como é que são as ações, prefeito, para tentar modificar isso e fazer com que a economia de Frei Gaspar, de fato, funcione também? Quais são as ações que o senhor tem feito lá? Aí.
Gustavo, igual a gente falou, a situação é trabalhar, o Sebrae é um dos parceiros para esse trabalho também. Nós estamos aqui buscando, junto ao Sebrae, melhoramento do comércio, Sebrae, Senap, os cursos de qualificação, porque o comércio tem que ser melhorado, porque senão o pessoal, o que não encontra aqui, vai buscar fora e ao sair. Nós temos outro problema gravíssimo aqui, acho que toda cidade pequena está tendo, que é a agência bancária, porque muito, principalmente o município igual Frei Gaspar, que muito da economia também passa pelas aposentadorias e pelas bolsas, né, Bolsa Família, é um volume muito grande que entra nas cidades pequenas. Quando não tem a agência bancária, muitas das vezes eles vão para outras cidades e lá já faz a sua feira, faz o seu, traz ali o que tiver que comprar e acaba crescendo os comércios de Teófilo Otoni e não de Frei Gaspar. Então essa demanda, junto a trazer uma agência para cá, junto a trazer o Cicobi, que a gente está trabalhando para vir para Frei Gaspar, ela é uma dependência do município, porque principalmente o pessoal dos aposentados, eles gostam de trabalhar ali com o dinheiro na mão, não é com Pix, com a moeda virtual aí, né? Então isso é importante a gente fazer esse trabalho. Nós estamos fazendo junto ao Senai, junto ao Sebrae, junto às instituições que ajudam o município. Nós temos um programa aqui grande em termos do turismo rural, que a gente está trabalhando agora, que não tinha aqui, não existia, a gente começou e está fazendo, fizemos filiações ao Circuito das Pedras Preciosas, aos Caminhos Franciscanos, que está trazendo aqui para Frei Gaspar, e trabalhando a cada dia para melhorar essa parte aí, da parte do turismo rural, para que o pessoal possa, ao invés de sair da cidade, trazer pessoas para a cidade. E isso é importantíssimo para o município pequeno igual Frei Gaspar, que é muito dependente, e estamos sofrendo muito esse ano com a questão do FPM e do ICMS, essa queda que teve. Então, essas ações de estar buscando o melhoramento do comércio, melhoramento aqui dentro da cidade, são ações que a gente está fazendo a cada dia e a cada momento durante o nosso mandato, para que o pessoal possa começar a fazer tudo que tem que comprar, vender aqui dentro da cidade. Ô Edson, para finalizar, em relação ao ambiente político que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil, como é que você, então, enxerga o governo do governador Zema e agora o novo governo do presidente Lula? Eu sou, assim, mesmo sendo o prefeito eleito pelo PT, eu apoiei Zema, porque enxerguei nele ali que veio fazendo uma mudança no primeiro mandato. No mesmo tanto, trabalhei o presidente Lula, o mesmo tanto de voto que Lula teve aqui na cidade, que foi mais de 70%, o Zema também teve, porque eu achei que eu tinha que dar continuidade ao governo, porque ele vinha fazendo um trabalho diferenciado com relação às finanças do Estado e melhorando alguns detalhes. Eu acho que está vindo aí, trazendo para nós aí um melhoramento, desde que nós perdemos lá muito tempo lá com o governo nosso mesmo, lá que teve muita dificuldade de governar o Estado, ele não acabou não saindo bem, atrapalhou muitas cidades pequenas, principalmente Frei Gaspar e outras cidades. Então, a solução devido a essa queda aí do comércio, das vendas, assim que o preço foi mais baixo, com certeza o FPM e o ICMS iria cair, porque os preços, né, tirei a gasolina, estava lá em cima, quando você reduz ali o valor, reduz também os impostos. Eu acho que cabe a cada um de nós adequar essa realidade nova. E quanto ao governo Lula, para nós, cidades pequenas, os programas são muito bons. Esses programas que vêm aí recriando e trazendo para as cidades, que ajuda muito as cidades que não têm recurso próprio. André, prefeito André, o nosso Edson Alves, de maneira absolutamente transparente e clara, nem perguntei, nem sei o partido do André, nem do prefeito Edson. Mas olha que interessante a forma como foi colocada em relação à impressão dele sobre o governo Zema, que teoricamente seria de um outro lado. O que realmente não tem sentido. Se o cara está fazendo uma boa gestão, se o cara está fazendo um bom caminho
para o seu município, para Minas Gerais ou para o país. Qual que é a importância dele ser direita, esquerda, de partido Y, de partido B? Se realmente está tendo resultado para a população, não tem para que ficar nessa disputa de cor, de lado ou o que for. Então, muito legal essa manifestação sua, prefeito Edson, em relação ao reconhecimento de trabalho. Queria te escutar da mesma forma, prezado prefeito André Merlo, e aí a gente finaliza esse bloco e segue para novas conversas para entender melhor sobre a região leste e Rio Doce de Minas Gerais aqui no Fórum de Minas. André Merlo, o que você fala sobre essas questões que a gente teve a resposta do Edson agora? Bom, Gustavo, respeitando aí a posição do prefeito Edson, a nossa é muito clara também, né? Nós tiramos o PT aqui em Valadares, que foi uma tragédia. Nós ajudamos a tirar o Pimentel de Minas Gerais, que foi outra tragédia. E trabalhamos, né, para a eleição do governo Bolsonaro, já que a gente entendia que o governo estava indo bem. Respeitamos, a democracia é isso, né? Vamos torcer para o governo Lula fazer um bom governo aí. Eu acho que isso aí vem fortalecer o que foi a eleição, né? Na verdade, o petismo ele não cresceu, né? Aliás, ele está em baixa, mas o que venceu foi a expectativa de um bom governo, né? Então, aonde o Lula teve em Minas Gerais 70% dos votos, o governador Zema também teve, né? Então a população hoje está procurando gestores, né? O presidente Bolsonaro não conseguiu transmitir o que ele vinha fazendo tão bem, que era mudar aí a realidade do país, né? Não conseguiu transmitir para a população, talvez por um erro de comunicação dele mesmo. Então veio essa expectativa. Então o lulismo voltou forte, o presidente Lula tinha um recall muito forte, ele tem uma penetração forte, né, politicamente falando, então ele conseguiu vencer as eleições. Nós temos que respeitar, torcer para que o governo vá bem, porque é bom para todo mundo. Eu também sou dessa ótica aí, que vamos disputar a eleição, vamos disputar, agora vamos respeitar quem ganhou a eleição e vamos torcer para que vá tudo bem, para que seja bom para os nossos munícipes, né? Então, a gente também é muito claro nisso aí, todo mundo sabe do meu posicionamento, e eu acho que não está indo bem, né? Infelizmente, o primeiro ano de governo, coincidentemente, o aperto aumentou. Então, esperamos aí que o governo reflita tudo que está sendo feito aí. Nós temos uma preocupação muito grande com a dívida do país, voltar a gerar inflação, e isso é preocupante. Então, não adianta as medidas aí populistas aí para agradar a todos e depois não ter o recurso para pagar. Então, nós temos que viver essa realidade. Então, esperamos que vá bem o governo Lula, assim como está indo o governo Zema. Então, eu acho que a população hoje espera isso, gestão, boa gestão, para que todos tenham uma vida digna nos seus municípios, né? Tá claríssimo, meu caro André. Eu queria, obviamente, agradecer aos dois prefeitos, André Merlo e o nosso prezado Edson Alves, prefeitos de Governador Valadares e Frei Gaspar, respectivamente. Agradecer o tempo que estiveram aqui, o que falaram aqui no Fórum de Minas, deram certamente uma contribuição importante para a gente entender um pouco melhor sobre a região. Queria agradecer a algumas pessoas que já se manifestaram aqui também no Instagram do canal Viver Brasil. Então, se você quiser fazer alguma sugestão, algum comentário agora, ao vivo, é só fazer pelo Instagram, @canal Viver Brasil. @canal Viver Brasil. Agradecer aqui o Jorge Pomaroli, que é da empresa Pomaroli Propaganda, de Governador Valadares. Obrigado por estar assistindo. Já vi que você passou a seguir a página aqui. Muito obrigado pela presença. E a gente segue, então, com o nosso Fórum de Minas. Muito obrigado ao prefeito André Merlo e ao prefeito Edson Alves
Obrigado pela presença aqui no Fórum de Minas. E a gente segue então com a nossa programação ao longo da manhã desta terça-feira, dia 26 de setembro. Nós vamos continuar com o governador Valadares, entendendo agora de uma outra área de atuação, e também vamos ter a presença aqui da secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, a Milena Pedrosa. Mas antes disso, então, a gente finaliza esse bloco, te agradece mais uma vez e a gente volta daqui a pouquinho.